Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Oliver Costa Goiano e mais uma vez nós estamos no programa Com Fé. Que maravilha ter você com a gente nessa semana aqui na TV 65. Se inscreva no canal, marque o sininho para que você receba sempre as nossas notificações. E hoje, em mais um programa, eu quero perguntar à nossa querida produção se nós temos perguntas para o dia de hoje. Temos, produção? Olha, eu sinto diante dessa pergunta que a gente lida com alguns fenômenos. Quando nós temos fake news, inclusive em grupos religiosos de WhatsApp, isso é fruto de ignorância da parte de alguns ou de desonestidade intelectual daqueles que sabem que é mentira e mesmo assim lançam a mentira. E por que lançam a mentira? Lançam a mentira com medo de uma derrota. Hoje nós vivemos um tempo em que parece que os fatos não têm mais tanto valor, mas sim as narrativas. Isso é um erro terrível, quando nós estamos vivendo uma batalha de narrativas e não a análise dos fatos. Isso me lembra uma história. Todos nós amamos a história do rei Davi. Mas Davi, antes de se tornar rei, foi terrivelmente perseguido pelo rei Saul, injustamente. Davi venceu o gigante Golias, Saul deveria ser-lhe grato, mas Saul encheu-se de ciúmes. E há um momento em que Davi, temendo pela sua própria vida, vai a uma cidade sacerdotal, procura o sumo sacerdote Aimeleque e ali ele começa as fake news. Ele diz assim: meu querido sacerdote, e essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 9 principalmente. Olha, eu vim aqui, o rei Saul me deu uma missão secreta, eu quero saber se você tem pão para mim. E ali já começa a fake news. O medo que Davi tem de perder a vida diante de Saul faz com que ele invente uma mentira. E essa mentira, nós vamos ver daqui a pouquinho, custou muito caro. Então, por que as fake news existem? Alguns compartilham porque percebem que o tiozão do WhatsApp, o grupo da família, ou o seu pastor, ou o seu padre, ou o seu líder de matriz africana, que são pessoas de autoridade, lhe passam informações que ele considera que já estão todas diante do crivo da verdade. Esses, eu diria, que caem diante da ignorância, mas há aqueles que são os desonestos intelectuais, que sabem que é mentira, mas para ganhar uma batalha política, sanitária, ou seja ela qual for, inventam mentiras para não perder os seus adeptos. Veja, as fake news sempre florescem no escuro, porque as fake news não resistem à verdade. Pensa num homem ou numa mulher que arruma a sua casa de noite. E aí de dia a luz do sol entra e mostra uma poeira em que ele não viu de noite. Ele tem duas opções: ficar com raiva do sol ou limpar melhor a casa. Ou seja, a mentira nunca resistirá à luz da verdade. Elas impactam e geram algo terrível. Eu poderia dizer para você que geram, por exemplo, descrédito. Pense numa pessoa que está na praia e começa a terrível brincadeira de brincar de se afogar. Aí uma vez o pai ou a mãe fala: meu filho, está se afogando? Ah, não, era brincadeira. Vai na segunda vez: meu filho, você está se afogando? Não, era brincadeira. E na terceira vez, quando ele está se afogando de verdade, os pais não acreditam e ali era a verdade, ele morre. Ou seja, as fake news levam ao descrédito. Na história que eu estou contando para vocês hoje, em 1 Samuel capítulo 21, Davi vai sozinho falar com o sacerdote, que está desconfiado e pergunta: por que você está sozinho? As mentiras sempre nos levam à solidão e ao isolamento. Muitas guerras no mundo foram feitas com mentiras, mas um dia a luz da verdade raiou e elas não permaneceram de pé. Houve polícias secretas em países totalitários que utilizavam da mentira de uma forma sistematizada. Mas graças a Deus, todos esses países totalitários caíram e passaram. E muitos deles ainda cairão, porque nada resiste à verdade. A mentira, como você pergunta, qual será a consequência? Vai nos levar ao descrédito, porque as fake news florescem no escuro e por isso elas devem cair. Na história que nós estamos estudando hoje, a história mostra que Davi sai dali do encontro com o sacerdote, prega essa mentira que estava em missão secreta, na verdade ele era um fugitivo, ele consegue pão, ele consegue a espada com a qual ele matou Golias, mas Saul depois vai fazer o quê? Vai lá naquela cidade e mata o sumo sacerdote. Fake news levam à morte.
Vocês viram há alguns dias um membro de uma igreja lá nos Estados Unidos que falou contra a vacina e ele mesmo morreu de Covid-19? Quantos negacionistas estão morrendo por não acreditarem? Quantas pessoas que você conhece hoje, pessoas inteligentes, que dizem que a Terra é plana? Estamos vivendo tempos difíceis, que uma batalha de narrativa tem levado a uma esquizofrenia social para que cada um creia nas suas próprias verdades e não resista aos fatos. Mas um dia, a verdade sempre vence. Fake news levam a sociedade ao descrédito diante das instituições, descrédito diante da vida. Eu acredito que 3 armas são fundamentais para vencermos as fake news. A primeira delas, como eu estou falando o tempo todo hoje aqui, é a verdade. Mas cedo ou mais tarde, a verdade sempre vence. A mentira nunca permanece para sempre. Eu não sei se você observou, nessa conversa mentirosa de Davi para com o sacerdote, ele está sendo mentiroso, mas o sacerdote sendo sempre verdadeiro. Davi pede pão, o sacerdote diz que tem pão, pão de sacerdote, mas ele vai quebrar o protocolo e dar o pão para Davi. Davi pede uma arma, o sacerdote diz, olha, tem aqui a espada de Golias que você matou. Toma a espada para você. Ele só fala a verdade. É verdade, eu já disse para vocês que o rei Saul matou esse sacerdote, mas ele morreu de forma honrosa. Às vezes, lutar pela verdade pode nos levar à morte, mas todos nós vamos morrer. Alguns estão morrendo de forma desonrosa. Por isso que quando um pastor, um padre, um líder de matriz prega uma fake news, leva à morte do discurso religioso. Quando aqueles que deveriam falar a verdade falam mentiras, eles perecem. Isso me lembra uma história que eu acho muito interessante. Que chegou um circo numa cidade, esse circo estava anunciando, olha, venham ver a mulher barbada, olha, venham ver aqui a pira de fogo que passa um motoqueiro, e vai falando ali as coisas que teriam naquele circo. E um pastor ficou muito preocupado porque ele teria culto na igreja dele no final de semana do circo. E quando aconteceu o dia do circo, a igreja dele estava vazia. E aquele pastor ficou muito triste. E no dia seguinte ele foi perguntar ao dono do circo, geralmente alguém com sotaque italiano, né? Aquele que fala, venerável público. E o pastor perguntou, por que o seu circo estava lotado e minha igreja estava vazia? E o dono do circo falou, por uma simples razão, pastor. Porque eu falo mentira como se fosse verdade. E o Senhor está falando verdade como se fosse mentira. E esse é o poder que as fake news têm. Elas são terríveis porque elas têm um formato de verdade. Você olha aquela notícia e pensa, gente, isso aqui parece verdade. Mas não é. É mentira. Tem que pesquisar. Tem que fazer como os crentes bereanos que ouviam o apóstolo Paulo e pesquisavam na Bíblia para saber se era assim. Então, as fake news são vencidas sempre com a verdade. Interessante que esse texto que eu falei para vocês de Davi mostra que Davi pediu 5 pães. Isso me lembrou que lá em João, capítulo 6, verso 9, Jesus também foi multiplicar pão e peixe e pediu, o que o povo tem? E os discípulos disseram, olha, tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero comparar os pães da mentira de Davi e os pães da verdade de Jesus. Os pães da mentira de Davi fizeram dele um fugitivo. Ele sai dali, ele foge, ele vai para uma cidade chamada Gate, foge de novo, vai para a caverna de Adulão, foge de novo. Mas os pães de Jesus sempre nos satisfazem. Aliás, Jesus um dia falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitas pessoas usando Jesus ou o discurso religioso para pregarem mentiras. Mas Jesus é a verdade de Cristo, de Deus em nós, do amor de Deus em nós. E aqueles que se dizem seguidores de Cristo não podem estar mancomunados com a mentira. E, em último lugar, a mentira cai diante da fofoca. Essa história que nós lemos aqui, ou que eu citei para vocês sobre Davi, mostra que quem entregou Davi foi um tal de Doeg, que disse, Saul, eu sei onde Davi está, onde ele esteve, porque a mentira tem sempre perna curta. E Saul vai lá na cidade sacerdotal e mata a todos. Perceba isso, toda mentira que você conta, ela levará a um ciclo vicioso que sempre precisará de mais mentiras. Aliás, Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Nós amamos a verdade. Não seja ignorante, estude. Não seja desonesto intelectual, isso é pecado. Nós temos que lutar pela verdade. Sim, sim e não, não. Para que não haja um descrédito das instituições, um descrédito da vida social. E assim nós venceremos. Eu termino lembrando uma história que vocês conhecem bem.
Dizem que de 100 em 100 anos há sempre pandemias que surgem no mundo. E há 100 anos atrás houve aqui no Brasil também uma pandemia. E você já ouviu falar da revolta da vacina, lembra disso? E os estudiosos dizem que aqui no Rio de Janeiro, que era a capital da República, as pessoas não queriam ser vacinadas. Primeiro porque as vacinas eram novas no mundo, havia ignorância. Em segundo lugar porque os homens achavam que os enfermeiros queriam vacinar porque as mulheres deveriam ou deixar os seus braços desnudos ou as suas ancas. Os homens achavam que aquilo seria uma exploração sexual. E sempre quando a gente estuda a revolta da vacina, vê que faltou um sociólogo ali. Faltou sociologia para entender a sociedade e explicar, não, gente, isso aqui é importante. Se vocês não querem enfermeiros homens, que sejam enfermeiras mulheres. Faltou a análise da sociedade. Hoje nós estamos vivendo, na pós-modernidade, o fim das verdades. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade, em que tudo aquilo que representa autoridade tem sido questionado. O poder, o parlamento e a mídia. Mas nós temos que lembrar que a verdade permanece. Ainda que a mídia tenha falhado em algum momento na história, sempre é melhor uma mídia livre, num país livre, lutando pela verdade. Esse é o meu desejo para vocês, esse é o meu desejo para o Brasil. Mentiras levam à morte. Davi foi para o seu túmulo lembrando que nas suas costas estava a morte de um sacerdote, porque ele falou uma mentira. Não minta. Siga a Deus, siga a Cristo, siga a ciência e que Deus a todos abençoe.